noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Oficina de Exatas. Essa é especial porque eu tô trazendo uma amiga de muito tempo já, né, Lari? Muito A gente tempo, com se conhece há certeza. bastante tempo. A nossa vida deu uma volta e a gente, graças a Deus, voltou a se Estamos reencontrar. juntos. Que bom. E é um prazer trazer você aqui, Lari, para falar sobre esse tema que é tão importante, né? É um lugar difícil de falar, é um lugar muito dolorido, mas eu acho que é um tema que precisa ser abordado principalmente entre jovens. Eu acho que é onde a dor é maior, né? Onde todos os sentimentos ficam mais intensos. Eu queria pedir para você começar se apresentando, falando um pouquinho de você. Pode deixar. Boa noite, primeiramente. É um prazer estar aqui. É um prazer conversar com a Ju. É um prazer estar aqui na Oficina de Exatas. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada mesmo de ter recebido o convite. Aceitei de prontidão, porque eu realmente fiquei muito feliz. E o meu nome é Larissa Justo, eu sou psicóloga. Na verdade, eu me formei em engenharia química, foi por isso que eu conheci a Ju há um tempinho atrás, né? Eu gostava muito da engenharia, eu me identificava bastante, mas eu não conseguia me ver trabalhando com aquilo que eu estava fazendo. Então, eu me descobri, né, fazendo terapia ao longo da vida também, comecei a me identificar, comecei a me entender um pouco mais, e eu me descobri na psicologia, e hoje eu sou psicóloga, tenho especialização em psicanálise, hoje trabalho com adolescentes também, e com sexualidade humana, faço uma pós em sexualidade humana, e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o Setembro Amarelo, né, sobre suicídio e o quanto isso impacta a vida não só da pessoa que está de alguma forma pensando em tirar a vida, mas das pessoas ao redor, de uma sociedade como um todo, de um país, né? E é um tema que precisa muito ser falado, sabe? Ter uma abertura maior para a dor, não só para o suicídio, porque antes de pensar, né, antes da ideação, vem a dor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Lari, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? A importância desse mês de prevenção, e ainda mais esse ano, que é um ano completamente atípico, né? É um ano que tem causado uma ansiedade maior, é um ano de muitas incertezas, de medo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo e a importância dele. Com certeza. Então, Ju, o Setembro Amarelo, ele nasceu de uma iniciativa nos Estados Unidos. Foi um rapaz adolescente de 17 anos que ele se matou, né? Ele tirou a própria vida dirigindo um carro amarelo. Então a família, né? Isso aconteceu em setembro. A família desse rapaz, que é o Mike, ela no enterro dele, né, no velório, no enterro, eles começaram a distribuir algumas cartinhas, né, para as pessoas com algumas considerações. E essas cartinhas, né, elas estavam num papel amarelo. Então, e dizia, né, falava da dor, falava do apoio às pessoas que têm uma dor interna, e falava um pouquinho sobre o que o Mike sentia, que na visão deles o Mike sentia. Então, em homenagem a ele, em 1994, foi criado o Setembro Amarelo, né? E é um mês em que a gente dedica a falar, né? É dedicado a falar sobre o suicídio. Não é algo do tipo, a gente só vai falar de suicídio em setembro. É um mês só do suicídio. Ninguém fala nos outros meses. É importante que tenha um mês, sim. É falado e deveria, na verdade, ser muito falado nos outros meses, mas a gente precisa de um marco, né? A gente precisa de um momento em que a gente fale sobre, porque senão a gente esquece, né? As coisas vão acontecendo e esquece. E esse mês assim, é um pouquinho mais relevante quando a gente pensa na pandemia, né? Que foi o que você acabou de falar, Ju. Porque na pandemia, muitas pessoas elas
ficando em casa, né, elas precisaram começar a olhar um pouquinho mais para elas. Começaram a olhar um pouquinho mais para as suas dores, para a família, né? Tem muita gente que tem uma dificuldade enorme de lidar com a família e precisou. O trabalho, a escola, o cursinho, às vezes, muitas das vezes, é um escape. Então, o estar com o marido, estar com o filho, estar com a mãe, nem sempre é muito fácil, né? Ainda mais quando não se tem diálogo. E muitas pessoas, né, houve o aumento, sim, da taxa de suicídio, na verdade, não de suicídio, mas de ideação suicida, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, devido ao fato também de, principalmente adolescente. O adolescente, todos nós somos sociais, né? Somos humanos, somos seres sociais. Porém, o adolescente, ele se expressa de uma maneira diferente e nem sempre o pai, a mãe, o responsável ou a tia, enfim, o familiar, consegue tirar do adolescente o que ele quer dizer. Então, o adolescente ele vai falando pelas bordas, sabe? E na pandemia, quando você tem um adolescente trancado no quarto, que você não sabe lidar com aquilo, muitas vezes, o que você faz? Ai, sai do quarto. Ai, o que você está fazendo? Sai da internet. Quando o adolescente, na verdade, ele está querendo dizer alguma coisa com aquilo. Tá? Por isso, a importância do falar sobre. Tá? É um tabu falar sobre esse assunto. E como é verdade, na saúde mental, né? Quando a gente começa falando de saúde mental, terapia, psicólogo, enfim, ainda existe muito o preconceito do eu só vou porque não vou porque é coisa de maluco, né? Não vou porque, enfim, ainda existe muito isso. Eu ainda vejo, infelizmente, muito disso. A gente podia falar um pouquinho sobre esse tabu, né? E sobre a importância de cuidar da saúde mental. O quanto isso impacta diretamente na nossa vida. Uhum. Quando a gente fala, principalmente, né, de adolescente, o que acontece, Ju? Se os nossos pais, eles acham, né, na concepção deles, porque o adolescente, ele não tem autonomia, né? Às vezes ele não trabalha, ele não pode responder por si, porque ele é adolescente. E hoje em dia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a adolescência, ela vai dos 10 aos 19 anos incompletos. Então, dos 10 aos 20 anos, você é adolescente. E nessa fase, muitos, né, dos adolescentes ainda não estão trabalhando, então eles não têm aquela autonomia de vou buscar terapia, eu dependo dos meus pais. E o pai, muitas vezes, não acredita que o filho está precisando. Eu estava atendendo até uma adolescente que estava me dizendo que a mãe falava que era frescura, o que ela estava sentindo. Ah, porque você não trabalha. Ah, porque você só fica no quarto e você faz isso, você faz aquilo. Então, ou melhor, você não faz isso, você não faz aquilo. É uma cobrança em cima do adolescente. E o adolescente, o que está acontecendo? Ele está num período de muita perda. Né? Ele procura uma identidade, ele procura ser alguém. Então, por isso ele precisa de um grupo, porque a gente se identifica através de um grupo, né? E ele na pandemia ele não está tendo isso. Né? Eu vejo muitos adolescentes falando, principalmente do terceiro ano e do nono ano, que são aqueles que eles estão mudando é como se eles estivessem terminando o ciclo. Eles estão terminando o ciclo, mas eu não estou terminando porque estou na pandemia. E eu estou isolado, eu não posso me despedir dos meus amigos, eu não posso conversar com meus amigos, e quem sou eu? Então, tem muita coisa na cabeça desse adolescente, principalmente esse ano. Mas assim, não é algo só desse ano. Esse ano agravou por causa da pandemia, porque é algo que a gente não imaginava que aconteceria, e os adolescentes, eles entendem a pandemia, mas eles têm uma carga emocional muito grande. Né? E quando a gente pensa que, eu, por exemplo, teve a pandemia, eu continuei trabalhando de casa. Então, assim, o meu trabalho, eu como adulta, continuei o meu trabalho. Quando a gente tem uma criança em casa, essa criança, a gente olha muito para a criança. Vamos olhar o que essa criança fez a tarefa? Vamos olhar o que essa criança está fazendo? Vamos brincar um pouquinho com a criança? Se não é a mãe, é o pai, é o tio, alguém olha. O adolescente, a impressão que eu tenho é que é como se ele fosse, para o pai, né, para a família, é como se ele fosse adulto.
Como assim você tá no quarto? Você não fez sua tarefa, você não tá fazendo nada, você não sabe. Quando, na verdade, ele tá precisando ser olhado. Por quê? Porque é um período muito, extremamente difícil. Não é só um período de transição entre a infância e a adultez, como as pessoas dizem. É um aborrecente, é um período de 10 anos, assim, cronologicamente, mas pensa o impacto desses 10 anos na vida desse adolescente no futuro. E outra coisa, o adolescente, ele não tem o cérebro todo formado ainda. O cérebro do adolescente, ele só vai se formar de aproximadamente 20, 21 anos. Então, o que esse adolescente, falando em suicídio, o que esse adolescente está idealizando, né, o que ele está pensando para a vida dele, ele não está com a cabeça totalmente formada para dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O adolescente, ele age por impulsividade. E o suicídio, tanto na criança, quanto no adolescente, quanto no adulto, quanto no idoso, é um ato de impulsividade. Então, o adolescente tem um agravante, que ele já é impulsivo, por si só, e ainda tem o fato da ideação suicida se tornar um ato pela impulsividade. Então, é um período extremamente difícil e que precisa, sim, de um apoio psicológico, sabe? Que se não for individual, em grupo que seja, na escola, isso que a Ju está fazendo, de trazer pessoas, né? Que eu vi que veio um psicólogo para conversar também sobre o Enem, né? Sobre essa fase, isso é extremamente importante e pouquíssimas pessoas e pouquíssimas instituições pensam nisso. Porque se o adolescente escuta, olha, eu passo por isso, ele vai procurar. Né? De alguma forma ele vai procurar, porque a internet está aí também para isso. Ele se identifica, né? O adolescente tem muito essa questão da identificação. Eu trabalho com adolescentes há mais de 5 anos e eu falo, eu tenho muita dificuldade para conversar com adulto com uma linguagem normal, porque eu falo muito a língua deles, eu passo muito tempo falando com eles. E essa questão da identificação para eles traz segurança. Sim. Né? Eu tenho essa sensação de que quando eles se identificam comigo, ou com um psicólogo, ou com qualquer profissional que seja, isso traz uma certa segurança, é a sensação de pertencimento, né? Eu estava vendo uma psicóloga uma vez falar que quando as crianças e os adolescentes sentem que pertencem a um grupo, as taxas, né, de suicídio e pensamentos suicidas diminuem bastante, porque ele sente que ele pertence àquele meio, né, que ali ele é querido, que ele está seguro, e que esse pensamento talvez não, né, por mais que às vezes ele esteja meio deprimido, ou que ele esteja passando por uma situação difícil, ele se sente seguro ali, ele não precisa transpor essa dor de uma outra forma, né? Ele não precisa fingir ser quem ele é, não é, né? Acontece isso muito dentro das famílias ou na escola mesmo. O adolescente ele precisa dessa identificação. Aprovação, é a questão da aprovação do grupo, né? E ele está procurando isso. Ele precisa disso, ele precisa deste grupo para poder se conhecer. Né? A partir do momento que ele se identifica com o rock, com o pop, com uma música romântica, com uma balada que ele vai, ou com a arte, enfim, na verdade, ele está se conhecendo. E o que acontece muitas vezes é a reprovação. Você não vai sair com esse grupo, quando na verdade você precisa entender o que esse grupo significa para o adolescente. Se o adolescente está se vinculando, por exemplo, a álcool e drogas, o que tem nesse grupo, né, que bebe, que fuma, enfim, o que esse grupo tem e que preenche o adolescente? Não é o não, mas é o que está acontecendo? O que está faltando? Qual é o sentido que essa bebida, por exemplo, causa no adolescente? Então, a gente precisa, né, nós como professores, como profissionais, como pais, como responsáveis, entender o que esse grupo significa para essa pessoa, para depois ajudar de alguma forma. E não simplesmente julgar o grupo, porque esse grupo é ele, esse grupo sou eu. Né? Então, é muito importante isso. E aí são os famosos conflitos entre pais e adolescentes, que não se entendem, e às vezes, eu acho que muito é porque falta o olhar para o outro lado. A gente também foi adolescente, e às vezes a gente esquece, né?
Sim, sim. A gente não lembra, a gente acha melhor não lembrar, porque a gente está fazendo outras coisas, porque está pensando em outras coisas. Mas É, nós já fomos. e pensar principalmente no antes de tudo isso acontecer, né? Quais são os primeiros sinais, o que que a gente consegue identificar, principalmente agora que os pais estão em casa, o tempo de contato é maior, né? Então a responsabilidade não fica tanto mais com a escola de observar, ou do profissional de saúde, enfim. Nesse momento a responsabilidade está muito mais em casa, né? E quais são os sinais? Porque assim, ninguém pula da ponte do dia para a noite, né? A gente sempre fala algum sinal, Já alguma deu. coisa apresentou e a gente não conseguiu identificar. Então, assim, Hilário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os primeiros sinais até o final, assim, até o extremo, né? O que a gente pode encontrar nesse espectro aí? Uhum. Tá, Ju, o que que acontece? Eu vou falar para vocês, na verdade são sinais da dor, tá? Porque o ato em si, né, o ato do suicídio em si, isso já vai acontecer depois. Mas antes do ato, existe a dor, tá? E o que que acontece? São vários os sinais que a gente pode perceber. Primeiro, são mudanças, tá? Mudanças repentinas que acontecem na personalidade do adolescente ou da criança ou da pessoa, tá? Tristeza profunda, você começa a perceber que ela gostava de sair, agora ela está se isolando, por exemplo. É uma tristeza profunda, é um desespero, é um desamparo que acontece com essa pessoa. Ela se sente como se ela estivesse como se ela estivesse caindo, sabe? Ela tá totalmente solta. Então, o que, que acontece? Isso causa um isolamento. Ela precisa se isolar para poder se identificar com ela mesma. Quando ela se isola, o que, que acontece? Ela começa a não cuidar mais da sua aparência. Eu digo assim, ela não cuida mais de tomar, não só da aparência física, de se cuidar, de se arrumar, porque ela está isolada, mas ela começa a não tomar banho, a não cuidar a não ter a higiene pessoal, sabe, escovar o dente, são coisas que seriam básicas, né? Mas ela já passa a não fazer mais. Aí o que que acontece? Ela começa a oscilar o humor, né? Um dia ela acorda bem, ela toma café com a família, aí daqui a pouco ela já não tá mais se sentindo tão bem, aí ela se isola no quarto, porque começa a aparecer pensamentos que fazem com que ela não se identifique mais com aquela família, com aquele grupo. Então ela começa a ter uma oscilação de humor, oscilação de sono, que é o que a gente está vendo bastante na pandemia. As pessoas elas estão deixando de dormir no horário certo, né? Não tem uma rotina. Então, oscilação de sono, oscilação com relação à alimentação, tá? Essa pessoa que ela tá com uma ideação suicida, o alimento ele é fonte de vida. Então, se eu não me alimento, é porque de alguma forma, como diria Freud, eu tenho uma pulsão de morte, tá? Então eu deixo de comer. Outra coisa que pode acontecer também é a pessoa ela começa a abusar das coisas, abuso de álcool, abuso de drogas, de qualquer tipo de droga, para poder ela esquecer o que ela está pensando, essa ideação dela, ela quer esquecer, né? Porque afinal de contas, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. Então, ela começa para poder esquecer, tem o excesso de álcool, o excesso de outros tipos de drogas, né? É muito importante, extremamente importante, a gente olhar redes sociais, tá? Prestar atenção nas redes sociais, naquele linkzinho do WhatsApp, sabe? Que a gente coloca, que está escrito lá available, que está escrito WhatsApp. Sim. Então, aquele link do WhatsApp ali é legal olhar também. Os pais, no caso, dar uma olhadinha, os professores, os amigos, porque ali ela coloca bastante informações sobre a pessoa, foto do WhatsApp, Facebook e Instagram. O que essa criança, o que esse adolescente, essa pessoa em si está colocando no Instagram? Isso, apesar de muito do Instagram querer mostrar coisas legais, o adolescente, principalmente, ele tende a colocar algumas frases do Instagram, sabe? Dizendo algumas coisas, assim, a gente até percebe que você fala, como assim essa pessoa está falando isso?
Sim, é uma forma dela mostrar que ela não está se sentindo muito bem. E, por último, Ju, é quando a pessoa já tentou o suicídio uma vez, a probabilidade dela tentar a segunda é bem grande, né? Não porque ela está matando a pessoa, porque o que acontece? Estudos dizem que quando a pessoa tenta o suicídio e ela não consegue, isso causa um alívio muito grande para essa pessoa. Como se ela, por exemplo, a pessoa toma muito remédio, né? A maior taxa de suicídio entre as mulheres é por medicamento. Então, a mulher vai e toma o remédio. Né? Depois que ela tomou o remédio e ela acordou daquilo, a taxa de alívio, né? Porque ela não quer morrer. Então, assim, os estudos dizem que como ela não quer morrer, ela está aliviada. Tá? Então, para você ter uma noção daquilo que a gente tem que prestar muita atenção. Né? Prestar muita atenção no quem já tentou uma vez, a probabilidade dela tentar outra vez é muito grande. Então, prestar atenção, não deixar essa pessoa sozinha, conversar abertamente com essa pessoa, isso é extremamente importante. E tem um estudo que é suicidologia, tá? É o estudo do suicídio. Que eles colocam que a ideação suicida tem duas fases, tá? Uma das fases é egodistônica e a outra é egocintônica. A egodistônica é o quê? A pessoa que ela pensa em suicídio a primeira vez, a tendência dela se assustar com aquilo é muito grande. Então, assim, estou com uma dor intensa, ou estou num processo de luto, aconteceu alguma coisa, está acontecendo algo na minha vida. Aí eu venho e tenho a ideia de me jogar da ponte. Tenho a ideia de tomar muito comprimido. Tá? Então, a primeira coisa que acontece com a pessoa é ela se assustar com a ideia. Tá? Aí depois, ela só pensou. Depois ela continua pensando. Isso é a egodistônica. Por quê? Porque ainda está separado. Só que chega uma hora que a única coisa que ela consegue pensar e consegue ver é a morte, que é a egocintônica, porque ela já começa a ter uma sintonia com aquela condição. Tá? Então ela começa a perceber que aquilo é a única possibilidade que ela tem de acabar com a dor dela. Então, quanto mais cedo eu consigo perceber que o meu familiar, que o meu amigo, que o meu filho tem uma ideação suicida, mais fácil agir, porque ainda está distante. Eu tive a ideia, mas não significa que eu vou agir. Agora, se eu for deixando, ela vai tentar, e ela vai tentar 1, 2, 3 vezes. E tomar muito cuidado com essa automutilação. Né? Quando a gente fala de adolescentes que se cortam, de adolescentes que colocam cigarro, né, no corpo para poder sentir uma dor, isso as pessoas não falam em suicídio, mas é uma forma de sentir uma dor maior do que a dor dela. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Tá? Tem alguma conexão direta, Lari, entre a automutilação e o suicídio? Não significa que a pessoa se automutila, que ela vai se suicidar. Mas significa que ela está sentindo uma dor tão intensa, que ela precisa sentir uma dor física para que supra aquela dor psicológica. Porque ela não sabe o que fazer com a dor psicológica. Porque a dor física, eu vou lá, eu me corto, então eu estou sentindo a dor. E quando eu quiser, eu paro. Agora, a dor psicológica, você não consegue parar sozinho, se você não tiver um apoio familiar, um apoio psiquiátrico, psicológico. Então, se você conhece algum adolescente ou alguma pessoa que você percebe, né, porque ela não vai mostrar, dificilmente ela vai mostrar para todo mundo, ela vai mostrar para uma pessoa específica, ela mostra, mas mostra para uma pessoa específica. Então, conversa com essa pessoa para procurar um profissional para poder ajudar, porque isso, a tendência é piorar. Então, é muito importante que você olhe para isso, sim. A gente falou bastante da questão da dor e de onde vem essa dor.
Lógico, são N milhões de fatores, né? Mas você trabalha com adolescente e qual é o principal motivo dessa dor? De onde ela vem? Onde ela surge na vida do adolescente? Quando a pessoa, né, ela é uma criança, ela tem uma referência muito grande de alguém. Sempre tem uma referência. Apesar de não, pode não ser os pais, pode não ser os amigos, pode ser até o amigo da mãe, o amigo do pai. Quando você começa a ficar adolescente, você já começa a querer procurar a sua identidade, por quê? Porque aquela pessoa com quem você tinha uma idealização, você idealizava o seu pai, por exemplo. Você começa a perceber que o seu pai, ele não é o herói, ele não é a pessoa invencível, tá? Eu tô colocando o pai, mas pode ser um amigo, enfim, qualquer pessoa que você idealizou. Aí você começa a perceber que essa pessoa é um ser real. Só que o que acontece? Quando você percebe no outro, você percebe em si também. Olha, eu não tenho mais aquele apoio daquele ser que era o meu herói, ou que era a minha heroína, que era a pessoa com quem eu tinha, que tudo que eu fizesse, essa pessoa, ela estaria comigo. Então, quando eu sou adolescente, eu começo a perceber isso e começo a pensar quem sou eu. Né? Ela começa a perceber uma existência. Eu existo, mas para que eu existo? Né? Existe uma pressão externa, mas existe principalmente uma pressão interna de quem sou eu, o que eu quero, para onde eu vou, de onde eu vim, né? E se não tem um apoio, alguém que não vá, que direcione mesmo, né? Porque hoje em dia o adolescente está muito aberto. Você é o que você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode tudo. Você pode sim fazer, só que existe consequências, existe esse o caminho, sabe? Um caminho que seja espiritual, que seja no vestibular, você precisa dar o caminho, né? Existe essa profissão. Qual é o que a pessoa gosta mais de arte, a pessoa gosta mais de exatas, a pessoa gosta mais de humanas. Vamos conversar, vamos ver qual o tipo de profissão que essa criança pode ter, né? Porque eu até não acho errado o adolescente ter que procurar a profissão nessa época, mas ele precisa ter um direcionamento. Não é abrir. Porque o adolescente, se você abrir, ele não vai saber escolher. Às vezes a gente não sabe se você abrir, eu não sei. É o que a gente fala sobre autonomia em criança pequena, em 6 anos, e o pessoal fala, olha, quer escolher a roupa? Não deixa o armário inteiro para ele escolher. Dá 2 opções de camiseta, 2 opções de bermuda. Ele Sim. escolheu a roupa. A autonomia, né, ele teve. A responsabilidade de escolher a roupa, ele teve. Mas não antes de um armário inteiro. Não tem como abrir tudo. Porque eles precisam de um abraço mesmo, eles precisam se sentir ali acolhidos para poder escolher. Porque se eles são, a gente se abre assim e fala, gente, mas e agora? O que eu vou fazer? Sabe, eu preciso ter um caminho. E o adolescente, se ele não tiver esse caminho, aí ele começa a procurar esse caminho dentro dele e não tem. E não tem, realmente não tem. Porque ele não vai conseguir pensar sozinho. O cérebro não está formado. Se a gente for pensar cientificamente, ele não vai pensar sozinho. Ele precisa de um direcionamento, ele precisa. Olha, isso aqui é legal, mas você pode escolher isso, isso e isso. O que você acha? E ir junto, dá a mão e vai junto. O que eu percebo é que os nossos adolescentes não estão sendo treinados para resiliência, né? Eu vejo que qualquer não, o não, o você não vai, ou você não pode, ou não é o momento, ou você não foi aceito naquele grupo, ou você, enfim, né, não foi aceito naquele vestibular, o não tem causado muita dor, muita dor. E eu queria entender como é que a gente pode cuidar disso antes de chegar nesse ponto, né? Como é que a gente lida com a questão da frustração, essa dor que vem da frustração, já quando criança, ou para quem já perdeu essa fase da criança, como é que a gente ensina eles a ouvir não? Isso é algo que vem da infância, né? Você pode. Primeiro que a gente tem muita moeda de troca, né? Tem muito assim, se você fizer isso, você vai conseguir isso. Se você não fizer, você não vai conseguir. Então, desde criança fica isso.
Você pode fazer isso se você fizer isso. Senão, você não pode fazer isso. Então, assim, o que eu preciso? Antes de tudo, antes de mais nada, por exemplo, com relação a dinheiro. A criança, antes, ela precisa entender o que é o dinheiro. Ela precisa entender que o pai trabalha, que a mãe trabalha para conseguir o dinheiro, mas assim, não tem uma luta em cima disso, tem um propósito em cima disso. A gente vê que acaba sendo uma moeda de troca do tipo, eu te dou um videogame se você conseguir ficar, sei lá, se você conseguir passar na matéria. Passa de ano. Parece uma coisa tão grande um videogame para ele, só que é só troca. Qual é o sentido da matéria para ele? O videogame. Então, ele acaba que ele não consegue ver significado nas coisas. Então, o que eu diria é o quê? Dê significado para as coisas, sabe? Não dá só por dar. Não coloca, por exemplo, uma criança num restaurante para ela ficar jogando videogame ou celular. Hoje, a criança de 12, de 10 anos, ela já tem acesso a tudo. E a criança, ela precisa de limite, ela precisa diminuir aquilo que a gente estava falando, ela precisa ter um norte, né? Ela precisa saber o que ela quer. Só que ela só vai saber o que ela quer se a gente der esse norte para ela. Então, é importante o adolescente, a criança, ela saber quando ela pode e quando ela não pode, mas ver sentido nisso. Você não pode, por exemplo, datas comemorativas, vamos fazer alguma coisa junto. Não precisa ser algo material também. Tudo hoje em dia é muito material, né? Vou te dar videogame, vou te dar uma bicicleta, vou te dar... Mas também por quê? Porque os pais não estão... Talvez, tá? Os pais não estejam conseguindo suprir uma falta dessa criança. É muito mais o pai que não consegue suprir do que a criança. A criança, se ela for, desde pequenininha, ela for levada a entender o que é o dinheiro, entender que existe esforço para conseguir alguma coisa, entender que ela vai conseguir o computador dela quando ela estiver estudando, porque aí ela consegue brincar no computador, jogar videogame e mais o estudo, sabe? Então, e aquilo, não se culpar, porque o pai, ele se sente tão culpado de não estar fazendo algo, que ele vai dando como uma moeda de troca, como eu vou melhorar a minha culpa, eu vou melhorar a minha condição, então eu vou dar algo para o meu filho. Então, assim, eu já saí, estou bem, só que o meu filho, ele não vai entender quando eu disser não. Por quê? Porque tudo eu dou para ele. Então, é entender o seu limite. Você trabalha o dia inteiro, você não tem tempo para o seu filho durante a semana, mas vai ter o tempo no final de semana. O seu filho, ele não precisa de tempo todos os dias. Ele precisa saber que você está ali quando ele precisar. O adolescente também. O adolescente, ele não vai precisar de você, inclusive ele não quer. Você todos os dias. Inclusive ele não quer. Não quer. Só que ele precisa ter abertura para comunicação, que é outro assunto muito importante. A criança e o adolescente, ele precisa saber que na casa dele, ele pode se abrir. Ele pode falar o que ele está sentindo. Porque aí você não vai precisar mais procurar todos esses sinais. O próprio adolescente vai falar. A gente fala muito isso, Lari, sobre aprendizagem. O ambiente seguro de aprendizagem. Eles aprendem muito mais fácil se eles se sentem seguros ali. Se ali eles sabem que ninguém vai zoar a cara deles, que ninguém vai tirar sarro da pergunta. Então, assim, a gente criar este ambiente seguro para aprendizagem, eu acho que o mesmo vale para dentro de casa. É criar um ambiente seguro para conversa. Porque muitas vezes, eu falo por mim como mãe, por mim como filha, às vezes você chega para contar um negócio e não dá tempo. O pai é reativo, né? A gente, quando vê, já. E aí a criança nunca mais vai querer contar. Então, porque você não olhou para ela, não era naquele momento que ela precisava. Mas aí, o que acontece? Você pode, sim, falar para ela que, olha, hoje eu não consigo escutar, a gente pode conversar outro dia, né? Ou, tudo bem você ter gritado e xingado, não vai acabar com o seu filho porque um dia você brigou com ele. Só que você pode falar para ele, olha, a mãe, o pai, eu estava estressado aquele dia. É diálogo,
É diálogo, porque ele também fica estressado, o adolescente também bate a porta, o adolescente também fica com raiva, fala palavrão. Então, assim, não tem problema, desde que depois vocês conversem e digam o que aconteceu, o que está acontecendo. Eu vou falar, vou dar um testemunho aqui, porque eu precisei de muita terapia para entender. Depois que a gente é mãe, tudo muda, né? E eu precisei de muita terapia, porque eu passei por um período em que meu pai ficou muito doente, e eu falava para o meu filho que eu estava indo trabalhar, quando na verdade eu estava indo ficar com meu pai no hospital. E meu filho começou a ficar muito irritado dentro de casa. E aí o meu psicólogo falou: para agora o que você está fazendo. Porque se você falar para o seu filho que você está indo ver o vovô, porque o vovô está doente, ele consegue transferir empatia para o vovô. Ele consegue entender, porque o vovô é físico, né? Ele tinha 4 anos na época, meu filho. O vovô é físico, o vovô ele conhece, o vovô ele também ama. Agora, o seu trabalho, ele não precisa daquilo. Então não faz sentido para a cabecinha de uma criança, e o mesmo vale para o adolescente. A gente às vezes fala: eu estou pagando a sua escola e você não tira nota. Eu estou me matando de trabalhar e você não está nem aí para mim, né? Exatamente. E a gente está transferindo uma responsabilidade que é nossa, um problema que é nosso. Para a criança, sem olhar para ele, ele não pediu para estar naquela escola. Sim. Quem escolheu fui eu. Exatamente. Não é? Sim. Aí, se ele entender o que acontece, por exemplo, com o seu filho, é o quê? E com muitas crianças, é que a gente fica com medo de falar da morte, fica com medo. É mais nosso. É né? muito Falar nosso. da morte, ou de falar do suicídio, a gente tem medo de falar, de dar abertura e a pessoa falar, quero me matar. O que eu vou fazer com isso? O Entendeu? que você faz com essa informação depois? Não, é exatamente isso. É medo da pessoa perguntar. Sabe? Uma criança, ela tem. Seu filho tem quantos anos? 6. 6 anos. Uma criança de 5, 4 anos, até mais novo, ele vai entender a morte. Só que se você precisa explicar para ele de acordo com a idade dele, mas ele vai entender, sabe? De acordo com, independente de religião, independente do que acha, mas tem que explicar para a criança direitinho. Doença também, a criança vai entender, ela vai ter empatia, porque ela sabe, ele fica dodói também, ele sabe que não é legal. Sim. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa abrir ainda para a criança, porque a gente acha que ela não sabe. Essa mania de poupar, eu acho. E isso pode causar um problema maior que aquilo que eu tô falando da resiliência, né? A gente poupa, 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 só que uma hora a vida vai mostrar. Uhum. E é melhor mostrar com carinho, com jeito, né, com atenção, do que a vida simplesmente, né, te mostrar de outra forma. Então, assim, é muito importante isso, que para uma criança, né? Agora falando de criança, a criança ela pode sim, e ela pode do jeitinho dela, através de livros, através de filme, né? Através dos animais. Mostra para, olha, esse peixinho aqui morreu, mas ele foi para o céu, enfim. Aí cada um fala de um jeito. Mas morreu, você vai ver ele de outra forma, ver o que ele. Mas ele deixou o quê? Muito carinho. É uma forma de lembranças, fotos, você pode falar sobre isso, que é outra coisa que a gente linkando aos suicídios, a gente já não fala de morte. A gente não vai falar de suicídio nunca. Porque a pessoa se matou, entendeu? Ela é como se ela tivesse praticado 2 pecados na mesma coisa. É difícil falar, mas a gente precisa falar sobre isso. O ano passado a gente fez, ano passado? Não, ano retrasado, a gente fez uma palestra sobre suicídio e tinha uma moça que perdeu a mãe se suicidou. E aí ela chorou muito durante a palestra e ela falou: como é que eu vou contar isso para as minhas filhas? Contando. A decisão não foi dela, né? Foi da mãe. E infelizmente faltou, né? Pode ser que tenha faltado terapia, faltado, enfim, né? A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu, mas a decisão não foi da moça que estava lá, foi da mãe dela. E a gente, às vezes, quem está perto se culpa muito, né, Lari? Sim, as pessoas de perto se culpam de várias formas, né? Eu devia ter feito isso, eu devia ter percebido, eu devia ter olhado mais. Mas a questão não é. A gente fala aqui de sinais, mas não sei se vocês perceberam, esses sinais são muito de depressão.
Então, se a pessoa está com depressão, ela também está triste, ela também não quer tomar banho, ela também não quer dormir. São, assim, são sinais, simplesmente. Significa que a pessoa que tem depressão, ela vai se matar? Não. Sabe? Ela pode dar a volta por cima, ela pode fazer uma terapia, ela pode conversar com ela mesma, ela pode ter um apoio de um amigo e não acontecer. Sabe? Então, pode falar. Todo suicida passa pela depressão antes ou não? Não é um caminho obrigatório? Não é um caminho obrigatório. Mas 95% das pessoas que praticam o suicídio, elas têm um transtorno mental. Na verdade, não. 95% das pessoas no Ocidente, tá? A gente fala do Ocidente, que praticaram suicídio, tem algum tipo de transtorno mental. Aí a gente está falando de depressão, a gente está falando de esquizofrenia, estou falando de alcoolismo, e estou falando de transtorno de personalidade. Então, se a gente tem o diagnóstico desses transtornos, geralmente quem tem o diagnóstico está sendo cuidado por um psiquiatra ou por algum psicólogo. Mas existe uma perícia que é chamada de perícia psicológica, em que por isso que foi feito esse estudo, dizendo dos 95% das pessoas, né, no Ocidente. Então, se a pessoa está com uma depressão, se ela tem esquizofrenia, que é, né, ela tem alucinação, tem delírios, ela vê coisas onde não tem. Então, assim, um transtorno de, por exemplo, borderline, transtorno bipolar. Então, assim, é bom ficar de olho, porque ela tem uma propensão muito grande, mas não significa que vá cometer, tá? Porque existiram pessoas que não tinham, tá? E o que eu ia te falar, Ju, é que a gente estava falando aquela hora de como abordar uma pessoa que está com algum dos sintomas, é isso que eu queria ver. Abordar uma pessoa que está com os sintomas e como chegar nessa pessoa. Gente, existem duas perguntinhas que você pode fazer para uma pessoa que tem todos esses sinais de depressão, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, tá? Que está com tristeza, que está com algum problema muito grande que ela não quer contar. Primeiro, você pergunta para ela o que está acontecendo. É pergunta aberta. Tá? Você tem um filho em casa, adolescente, ou você tem um amigo, alguém em casa. Você está percebendo que ou ela já teve uma tentativa de suicídio, ou ela tem alguns desses sinais. Chega perto e se mostre presente. Né? O que está acontecendo? Pode ser que ela... Só que assim, quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que estar preparado para a resposta. Né? Então, quando você vai fazer essa pergunta, qual a resposta? Eu quero me suicidar, não estou aguentando, estou com dor, quero morrer. É o quê? Acolher. Acolher não é apontar. Ah, você está louco. Ah, vai procurar um psicólogo. Ah, você vai para o psiquiatra, então. Não é julgar, porque a dor do outro pode parecer menor que a sua, mas só quem sabe ele está sentindo. Então, o que está acontecendo? Se a pessoa quiser falar alguma coisa, ela vai falar. Se não, você já se mostra, né? Fica perto e se mostra solícita para qualquer coisa. Mas só pergunte o que está acontecendo. E a segunda pergunta é: o que eu posso fazer por você? Por quê? A nossa tendência, e eu digo como pessoa mesmo, é o quê? Fazer um monte de coisa. Ah, vamos sair. Ah, sai do dando quarto. conselho. Dando conselho. E a gente nem escuta o que a pessoa está falando. Você vai dar conselho, e a pessoa não está afim do conselho. Então, o que está acontecendo? E o que eu posso fazer por você? São duas perguntas e ponto. Se a pessoa não quiser falar nada, fica do lado dela. Se ela já teve alguma tentativa de suicídio, fica perto. Só. Porque às vezes a pessoa só precisa entender que ela está sendo olhada. Só. Né? Existem casos de pessoas que a gente vê na televisão que queriam tentar suicídio, aí foi um psicólogo lá e ficou do lado só conversando, só olhando. A pessoa ela não quer se matar, gente. Ela não quer se matar, não quer tirar a vida. Né? Tanto que eu até já falei, o fato dela não ter conseguido tirar a vida, isso foi gratificante para ela. Então, ela não quer tirar a vida. Então, se mostre solícito, não julgue. Se não souber o que fazer, liga para o CVV.
Mesmo que você não saiba que ela vai cometer o suicídio, liga para poder ter informações. Ou dê o telefone para essa pessoa do CVV 188. Um pouco para quem não sabe, né, o que é o CVV. O CVV é o Centro de Valorização à Vida. O CVV, se eu não me engano, é uma ONG, né, Lari? Tem um telefone gratuito, eu não vou lembrar agora o telefone, mas é um telefone 188, e você pode ligar lá e conversar com os voluntários que vão te atender e vão te ajudar. Então, assim, se você não tem como ser atendido por um psicólogo, se você não consegue encontrar ajuda em lugar nenhum, enfim, se você está nesse momento de dor, o 188 é um número que você pode ligar qualquer dia, qualquer hora. Eles atendem 24 horas por dia, 7 dias por semana. É gratuito. Sim. E é um momento que você pode dividir, né, a sua dor, contar para alguém da sua dor, e você não precisa nem se identificar, né? É bem bonito o trabalho do CVV, mas é isso, você não está sozinho, nunca. Nunca. Por mais que você se sinta sozinho, às vezes, é olhar para o lado e permitir que alguém chegue perto, né? Porque às vezes você não está conseguindo pedir ajuda do jeito certo, as pessoas do seu lado também não estão entendendo, mas você nunca vai estar sozinho. Nunca, nunca, nunca. E falando de adolescente, que eu percebo porque eu trabalho também bastante com adolescentes, é que eles têm muita identificação com o professor. E às vezes ele não fala com ninguém. Não fala, não tenho amigo, eu não tenho minha mãe, eu não quero meu irmão, mas ele fala com o professor. E às vezes, e até assim, mesmo distante, às vezes se você tem um telefone de um professor, se você tem um WhatsApp, se você tem. Fala, sabe? Simplesmente se abre. Sempre tem alguém para olhar para gente. Você não está sozinho no mundo, não é sozinho, não nasceu sozinho, não vai ficar sozinho. Desde que você pare um pouquinho, pense. E se tiver alguém da família também que quiser entrar em contato com o CVV, não precisa ser a pessoa que com a ideação, mas algum parente que queira informações sobre uma ajuda, liga no CVV. Tem vários artigos também para ler, se vocês querem entender mais sobre o tema. Eu acho que é importante a gente falar e a gente pesquisar também, procurar ajuda, porque sempre tem alguém do nosso lado que está precisando de ajuda. Isso é fato. Não tem caminho melhor para prevenção de qualquer coisa, né, do que a informação. Né? Isso. Lari, a gente vai pensar em encerrar aqui, porque já se foram quase 50 minutos de live. Quase não gosta de conversar esse povo. Não, eu acho que é um assunto super importante, um assunto que tem que ser colocado em roda, tem que ser discutido dentro de casa. O pessoal às vezes fala, né, que o suicídio acaba sendo meio que um efeito meio que dominó, né? Onde tem um, acaba acontecendo um pouco mais. Mas se a gente não falar sobre isso, se a gente não esclarecer as coisas, colocar as coisas nos seus devidos lugares e saber como ajudar, não vai ter fim nunca. Não. E tem só uma última coisa, o que tem muita participação, a mídia também, né? A mídia, ela coloca o suicídio como se fosse um ato heróico, um ato assim, como se eles ficam na reportagem falando só do suicídio de alguém. A pessoa teve muita coragem para fazer isso. Gente, não é coragem, é dor. Exatamente. Tem a ver com coragem. Por isso né? esse efeito dominó, porque as pessoas elas colocam tanto aquilo como algo, né, algo corajoso, que você pode perceber, aqui em São José mesmo, a gente vê muito em São Paulo, acontece outro, porque a pessoa se identifica com aquilo, alguém conseguiu, eu vou conseguir também. Então é muito importante perceber o que as crianças e os adolescentes estão assistindo também. Lari, muito obrigada. Falaremos mais vezes sobre outros assuntos ligados a adolescentes. Foi essa nossa conversa. Obrigada, viu? Imagina, obrigada, Ju, obrigada a todos pela atenção. E eu estou disposta a uma próxima conversa, com certeza. Se cuida, viu? Um beijo. Boa noite, gente. Tchau, tchau.